Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós neste domingo gostoso, maravilhoso, uma temperatura muito agradável, uma temperatura que nos propõe pensar um pouco na paz. E a nossa temática de hoje, nesta manhã, será paz. Será que é isso que nós viemos buscar nesta casa agora de manhã? Ou será que nós viemos buscar algum benefício para a saúde, para o corpo, para a área psicológica, emocional? Ou viemos buscar assim uma ajuda para que possamos melhorar a nossa condição profissional, financeira? Mas se foi tudo isso que nós viemos buscar, então nós viemos buscar, sem dúvida alguma, paz. Porque no final das contas, o que nós pretendemos com todas essas nossas buscas, ainda que tenhamos vindo buscar simplesmente conhecimento, uma informação nova, nós viemos buscar paz. Porque a paz é essencial para que a gente viva bem. Vale a pena viver sem paz? Absolutamente não, né? Não vale a pena. Então vamos falar aqui, nós vamos abordar alguns conceitos relacionados à paz. Não é bem uma palestra assim com um começo, um meio, um fim. São apontamentos que nós reunimos relacionados a essa nossa temática da paz. E eu gostaria de começar falando sobre a definição de paz. Como é que vocês definiriam paz? O que é paz? Ou como o nosso dicionário define paz, em Godinho? Equilíbrio, tranquilidade. O dicionário nos propõe que paz é ausência de conflitos. E por que eu estou iniciando por isso aqui? Paz como ausência de conflitos. Se não existe conflitos, conflitos íntimos, conflitos exteriores, há paz. Mas isso é discutível. Tá? Isso é discutível, não é uma definição plenamente aceita, principalmente para quem lida nesta área da paz. Há uns 10, 12 anos atrás eu ajudei a fundar, participei da fundação de uma ONG aqui em Londrina que trata exatamente da paz. E ela existe ainda e já realizou muitos trabalhos. E aí então a gente acaba aprofundando um pouquinho mais a nossa visão, porque começa a pesquisar mais, meditar mais, ficar mais atento. Então vejam bem, a definição de paz, a ausência de conflitos. Mas o que é conflito? Não é o choque de ideias antagônicas, de interesses contrários? Aí eu penso de um jeito, o outro pensa do outro, então a gente entra no conflito. Mas vejam bem, será que nós não podemos conflitar e manter a paz? Então, nós podemos discutir assuntos divergentes, ideias opostas, plenamente antagônicas, com qualquer pessoa. Com uma pessoa, com grupos, até mesmo entre as nações. Então nós podemos discutir temas polêmicos, difíceis, complicados, que poderiam gerar sim uma ausência de paz, mas mantendo a paz. Então isso é possível e é a proposição de paz em nossas vidas para ser vivenciada dentro dos nossos agrupamentos domésticos, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas casas religiosas, em nosso meio político. É perfeitamente possível, desde que estejamos imbuídos de alguns conceitos básicos essenciais que estabelecem e mantêm e promovem um clima de paz, mesmo entre os mais divergentes. E aí a gente vai chegar no quê? Primeiro, na aceitação do outro, como o outro é, na sua maneira de pensar, e não na minha maneira, querer transformar o outro. Se eu o aceito e aceito incondicionalmente, eu já tenho aí um ponto fundamental para o exercício da paz. Porque nessa vida tudo é exercício, tudo é prática. E quando nós repetimos essa prática, nós a tornamos um hábito. E seremos pessoas sempre pacíficas. Então, aceitar o outro nas suas ideias, nas suas concepções políticas, religiosas, na sua visão de mundo, mesmo que seja
totalmente oposta à nossa maneira de ver, de pensar, de sentir ou de conceber as coisas. Respeitar esse outro véu. O respeito a essa condição da outra pessoa. Respeitá-la nas suas escolhas, nas suas posturas. Se eu não respeitar, já estarei criando um clima conflitivo, aí sim, de ausência de paz, de desequilíbrio. Compreender, que já é algo um pouco mais profundo. Compreensão é colocar-se no local do outro, na condição do outro e tentar ver o mundo através dos olhos do outro, para ver como ele percebe o mundo. Nós podemos aprender muito dessa maneira, compreendendo o outro. Isso é básico, essencial para que haja paz em nossos relacionamentos. E a gente fala tanto de moral no nosso meio, que a doutrina veio para nos ajudar no campo da melhoria moral, e ela se opera onde? Nos relacionamentos. Não é isoladamente, não é fugindo do mundo, não, pelo contrário, é indo ao encontro do outro, mesmo quando o outro pense muito diferentemente de nós. E aí nós teremos um ambiente propício, favorável para conquistar aquela condição de paz íntima, real, verdadeira, capaz de afrontar as adversidades e se manter em equilíbrio. Aí sim, nós estaremos vivendo em um clima de paz, autêntico, real, verdadeiro, porque a paz, ela faz parte de mim. Eu me habituei a viver em paz. E nada tira minha paz. Mas eu posso me abalar. Eu posso sofrer abalos nos meus relacionamentos, sem dúvida alguma. Nós podemos receber uma crítica contundente, podemos ouvir algo que nos fere profundamente os nossos valores, as nossas ideias, e isso pode nos abalar. Mas isso não significa perder a paz. Eu desequilibro por um momento internamente, mas eu procuro, através da minha disciplina mental, da minha busca, colocando em prática tudo aquilo que eu já tenho lido e ouvido no meio espírita, restaurar o meu equilíbrio. E isto é possível. Vamos relembrar Jesus. Quantas situações adversas Jesus enfrentou, sempre mantendo uma postura pacífica, uma postura de paz, uma postura também de sabedoria. Porque ele era um sábio, sabedoria. Isso Jesus era sábio e utilizou-se da sabedoria o tempo todo. Já ficou um pouquinho mais claro a questão do que é um conflito, do que é a paz. Esse princípio para nós é fundamental. Essa é a nossa busca, é a busca desta condição. É o que a doutrina nos propõe, sermos pacíficos. E bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Foi o que eu ouvi em uma casa espírita, na primeira vez em que eu entrei dentro de uma casa espírita, buscando ajuda, buscando saúde para o corpo. Mas ali eu percebi, através do comentário do capítulo 9, no seu último item, que trata da cólera, que o meu problema não era no físico. O problema era no plano da mente, no plano do espírito, no plano das emoções. O corpo estava apenas refletindo os meus desequilíbrios emocionais frequentes, que já vinham por meses e meses, e onde eu estava sem paz e tirava a paz, principalmente de algumas pessoas da minha família. Porque nós acabamos manifestando sempre o que nós somos, projetando nos outros os nossos desequilíbrios ou nossa paz. E ali naquele momento, ainda muito jovem, eu vivi um momento de extremo desequilíbrio. E isso acabou repercutindo no campo biológico, porque ele tem seus limites. E nós temos as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, e eu tinha e tenho o meu. Que no meu caso é mais ligado à área digestiva. E então, aí,
através desse recurso da natureza, né? A dor, o sofrimento, o incômodo. Na verdade, era mais um incômodo persistente. Então, através disso, eu busquei um meio, uma casa espírita. Mas eu não buscava doutrina, eu não buscava conhecimento, eu não buscava informação, porque eu sequer imaginava que isso existia. Eu buscava apenas ficar bem. E até hoje, eu ainda estou em luta. Quase 40 anos depois, eu ainda estou na minha luta para poder manter a minha paz e o meu equilíbrio na minha parte digestiva. Porque frequentemente há algumas alterações. Eu precisava passar por isso? Alguém diz, isso é kármico. Sim, kármico é a tendência que eu trouxe, sem dúvida alguma. O centro solar, né, ligado à área digestiva, eu trouxe realmente ele abalado. Isso eu percebia desde a minha infância. Mas não precisava ser assim. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas será que eu precisava passar por isso? Se você está passando, então precisou. Não significa que precisava, mas acabou precisando. Acabou se tornando necessária a experiência para amadurecimento do Espírito eterno. Porque tudo isso, essas dores todas, esses conflitos, essas coisas que incomodam, são caminho para o estabelecimento da sabedoria, do discernimento, do conhecimento real, verdadeiro em nossas almas, e que venha a redundar depois em paz, em felicidade. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Allan Kardec perguntando à espiritualidade superior: em que consiste a felicidade na Terra? O que é necessário para ser feliz na Terra, nesse plano terreno tão difícil, complicado para nós? E o que a espiritualidade respondeu a Allan Kardec? Disseram eles que no plano material, a primeira coisa é a posse do necessário. Posse do necessário. Agora eu pergunto para vocês, o que é o necessário para mim, para cada um de nós? Segundo a espiritualidade, se eu tenho o necessário, eu já tenho no plano material o suficiente para ser feliz. Mas o que é necessário, né? Eis uma questão interessante. Dá para formar um grupo muito grande de estudo e passar horas trabalhando essa ideia da posse do necessário. O que é realmente necessário? O que de fato eu necessito materialmente que já seja o suficiente para me sentir feliz, para eu me sentir. O que é necessário para um pode não ser necessário para outro, concordam? Para o Fernando é necessário, para ele ser feliz, ter um violino. Porque isso faz parte da vida dele, ele trabalha com isso, ele vive isso, ele sente isso, né, Lodinho? Se tirar esse violino da sua mão, você não tiver mais um violino, o que será? Difícil. Complicadíssimo, né? É paixão. Ele já aprofundou os laços dele com um violino, mas é um violino, e não é um violino de ouro, não é um Stradivarius, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas se ele tivesse um Stradivarius, o que ele poderia tirar desse Stradivarius, que é o violino mais raro do mundo? Um som muito mais apurado. Mas é isso também. Seria isso. Tem seus limites também do que o material pode nos oferecer. E assim cada um de nós, então, deve, obviamente, diante de uma proposição dessa da espiritualidade, analisar o que eu tenho. Estou satisfeito com o que eu tenho? Acho que deveria ter mais isso e aquilo. Deveria ter uma quantidade maior. Enfim, é algo muito pessoal. Muito pessoal. Quando Jesus iniciou a sua missão pública, eu gosto de relembrar isto, quando ele foi batizado, né? Ele começou quando foi batizado. A partir daquele momento, Jesus abandonou tudo que poderia ser uma referência material para o ser humano, né? Que tornaria o ser humano feliz. Ele estava apenas com a roupa do corpo e nada mais.
Quando ele foi batizado, ele passou a confiar plenamente na vontade de Deus e na providência divina. O que é providência divina? Deus providencia tudo o que eu preciso, desde que eu faça a vontade de Deus. Isso é providência divina. E a partir daquele momento, Jesus se entregou de corpo e alma para vivenciar a sua missão de pregar o que para nós? O reino dos céus. E esse reino dos céus não implicava em ter posses materiais. Senão, ele teria muitas posses. Ele teria nos ensinado o caminho da prosperidade. Hoje existem tantos livros, vídeos falando sobre prosperidade. Mas ele não veio para falar sobre essa prosperidade material, mas sobre a prosperidade moral, espiritual. E para vivenciar, ele deixou tudo. A partir do momento em que ele foi batizado, ele deixou de ter uma casa para morar. Deixou de ter pai, deixou de ter mãe, irmãos por parte de pai, familiares. Ele deixou de ter uma cama para dormir, roupa para trocar, uma segunda troca de roupa. Ele deixou de ter sequer uma simples bacia para poder lavar o seu rosto de manhã, um local para tomar banho. Ele deixou absolutamente tudo a partir daquele momento em que ele foi batizado. E passou a contar totalmente com a generosidade das outras pessoas. E através dessas outras pessoas é que Deus ia agindo para suprir as suas necessidades, enquanto ele cumpria a sua missão de levar a vontade de Deus, a palavra de Deus para as pessoas. Mas ele não tinha sequer um local para dormir. Você já viu alguma imagem de Jesus carregando algo nas costas, uma mochila, uma trouxa de roupas, uma sacolinha, um embornal? Não, não existe. Não existe. Porque ele nunca levou nada, absolutamente nada. E para ele ser feliz, isso já era o suficiente. Precisamos viver dessa maneira? Não. Não necessariamente. Mas nós podemos buscar inspiração aí para estabelecermos paz em nós, equilíbrio em nós, a partir daquilo que nós já temos. Para não criar uma insatisfação constante, eu preciso disso, eu quero aquilo, porque o meu colega tem, meu vizinho também, eu não sei porque eu não. E aí vira uma insatisfação constante que gera um desequilíbrio. Um desequilíbrio. E a paz bate as asinhas, vai para bem longe de nós. E para que então viver sem a paz? A riqueza não é garantia de paz. Porque se fosse, uma pessoa rica não se suicidaria. A fama também não é garantia de paz. Porque muitos famosos se suicidam. Muitos têm beleza física, riqueza, admiração pública, muito dinheiro, contudo, não tem paz. Então está faltando algo essencial. O entendimento da transcendência da vida. Transcendência, aquilo que a doutrina espírita nos bate o tempo todo. Existe uma vida espiritual, a verdadeira vida. Somos espíritos, espíritos eternos, ou pelo menos imortais, né? Porque não existimos desde sempre. Estamos a caminho da plena felicidade, quando chegarmos à condição de espíritos puros, segundo aquilo que nós aprendemos com a nossa doutrina espírita. A plenitude da inteligência, a plenitude da sabedoria, a plenitude do amor. Juntando tudo isso, temos o espírito puro, que não fica contemplando o universo, as belezas da criação, não. Ele não fica aí passeando entre as galáxias, vendo as belezas universais que a gente nem imagina, são tão grandes, e não só na nossa dimensão, mas em qualquer outra dimensão. Eles ainda continuam participando até mesmo dos nossos processos reencarnatórios. Está lá, onde fala sobre a tabela de classificação dos espíritos. Está bem claro isso. Eles se preocupam com as nossas vidas, nessa faixa que nós vivemos, tão distante deles. E ficam felizes com as nossas vitórias.
quando nós superamos as nossas fragilidades e subimos e ascendemos espiritualmente. É uma inspiração, certamente, também para cada um de nós. Trabalhar em favor do outro e trabalhar para que o outro prospere, para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva. Quando eu penso nos mais jovens da minha família, a minha filha já está com 27 anos, mas eu ainda me preocupo também nesse sentido com ela. E tenho vários sobrinhos, e já tenho uma geração de pequenininhos. Quando eu oro por eles todos, o que eu peço? Pai, ajuda, trabalha para o amadurecimento de todos eles. Eu não fico pedindo dinheiro, condições materiais, nem me passa pela cabeça, eu só peço isso. Que amadureçam, amadureçam, amadureçam. Porque isso é que vai trazer tudo o que precisam. A maturidade. E isso trará a paz, a satisfação de viver. Muitos motivos, há muitos motivos para a perda da nossa paz. Enfermidade. Pode tirar a paz? Pode. A suspeita de uma enfermidade tira a paz? Sim. Basta eu suspeitar, acreditar e achar que eu estou doente e estou com o pior. Isso é muito perigoso. O Espírito Emmanuel nos diz que um dos efeitos da obsessão é a doença imaginária. E nós passamos a cultivar essa doença na cabeça, dentro de nós, e vamos ao médico, fazemos 1000 exames, não tem nada, e a pessoa ainda volta para casa achando que ela está doente. É a doença imaginária, frequentemente associada ao processo obsessivo. Espíritos que se aproveitam da nossa fragilidade e ficam ali, jogando, atirando, sugestionando. Processo hipnótico. Só que o hipnotizador, nesse caso, é invisível aos nossos olhos. Isso é que complica mais a coisa. Se fosse um encarnado, né, tentando nos hipnotizar, é uma coisa, mas é invisível. Então ele fica sugestionando na direção que ele quer. Seja para conduzir essa ideia de uma doença imaginária, seja na direção de um vício que a pessoa está tentando se libertar e não consegue, mas porque ele quer a companhia dela, ele quer estar junto com ela nesse jogo do vício. Então a sugestão contínua. A sugestão vai provocar desarmonias no ambiente religioso que a gente participa, dentro do ambiente doméstico, que é um prato cheio para espíritos perversos, infelizes. As desarmonias no ambiente doméstico, aquelas discussões constantes, a ausência da paz, aí sim nós vemos o conflito, a perturbação. Porque nem sempre nós conseguimos manter a nossa paz diante das situações conflitantes do ambiente doméstico. E esses ambientes conflitantes domésticos, segundo, mais uma vez, o Espírito Emmanuel, é o ambiente para a conquista da paz, a conquista da nossa condição íntima de paz. Os outros podem até não querer a paz, não se empenharem, mas eu sou responsável por mim, pelos meus pensamentos, pelas minhas ideias, pelos meus sentimentos. Eu posso me manter em paz. Demanda esforço? Claro que sim, porque nós estamos numa luta constante contra as nossas tendências milenárias. Desde os reinos inferiores pelos quais nós passamos. Então nós não vamos superar isso facilmente de um momento para o outro. Mas é possível sempre ir avançando, progressivamente ir alcançando essa condição que nos é proposta pela vida. Porque fomos criados para isso. É a questão 115 do Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes no início, mas submetidos a missões, a trabalhos, para que através da execução das nossas missões, e todos nós temos, progressivamente alcancemos a perfeição. E nesta perfeição, diz a espiritualidade, é que nós encontraremos a pura e eterna felicidade. Espíritos puros, co-criadores. Voltando à questão 922, que não está concluída, nós falamos do material, a posse do necessário.
E no plano moral? O que é necessário no plano moral para que eu me sinta feliz? O que responderam os espíritos a Kardec? No plano moral, a consciência tranquila. Eu estou em paz com a minha consciência. E como é que eu fico em paz com a minha consciência? O que é necessário, meus amigos, para eu ter paz de consciência? Não é cumprir os deveres que a nossa consciência indica? Os deveres que a nossa consciência indica. Não somos chamados a fazer aquilo que a nossa consciência ainda não consegue perceber, apreciar. Mas aquilo que a nossa consciência já indica, aí sim está o nosso campo de trabalho. Nosso campo de trabalho. Sempre de acordo com as nossas possibilidades, potencialidades, habilidades, vocações. Sempre associado a isto. E aí, no cumprimento dos nossos deveres, teremos a paz de consciência. Paz de consciência. E no plano espiritual? A fé na vida futura. Fé no porvir. Fé no amanhã. Pode este corpo morrer, mas o meu espírito permanece e seguirá adiante. E terei uma outra vida, uma vida espiritual. E talvez, e certamente, novas encarnações, novas vidas em novos corpos. Mas a vida do espírito é uma só. Por isso se diz na Bíblia, né? Só se vive uma vez. Que muita gente interpreta como só se vive uma vez no corpo, uma encarnação só. Mas a vida do espírito é uma só mesmo, não tem duas, três, quatro. O espírito é o mesmo, sempre. Só vive uma vez. Juntando tudo isso, nós temos aí uma receita, né? Olha, receita, é uma receita assim no domingo de manhã é bem interessante, né? Uma receita para a paz. E é uma receita simples. É uma receita muito simples. Mas nem sempre tudo que é simples é fácil, né? E por que não é fácil? Não é fácil em função das nossas tendências. As tendências que nós ainda trazemos para a agressividade, para a luta, para o embate, para a guerra. Eu me considero uma pessoa pacífica. Nunca briguei, nunca dei um tapa a ninguém, nunca nem passou-me pela cabeça fazer isso. Mas quando eu era adolescente, pré-adolescente, pelos meus 10 anos, 11 anos, o meu pai tinha o hábito de comprar muitos fascículos de coleções. Antigamente tinha aquela coleção Conhecer, Formar e outras que eu nem me lembro o nome. O meu pai comprava muito aquilo lá. Morávamos num lugar muito pequenininho. Eu nem sei onde que ele comprava, porque na cidade não tinha local para vender. Comprava em cidades vizinhas. E eu creio que ele foi inspirado a fazer isso, porque ele mesmo nunca lia. Mas eu lia todos os dias. Eu olhava aquelas coleções assim, na estante, e eu falava, nossa, eu quero que esse conhecimento seja todo meu. Eu queria ter tudo aquilo para mim. A minha sede de conhecimento era imensa. E era uma criança ainda. Mas o que eu quero falar dentro de tudo isso é que às vezes eu lia sobre as conquistas de Alexandre, o imperador macedônio. Ele foi ao trono com a morte do seu pai, né? Aos 20 anos de idade. E morreu aos 33. 13 anos. 13 anos guerreando, 13 anos lutando, 13 anos conquistando, 13 anos expandindo as conquistas do império. Ele era apaixonado por isso. E é apaixonado por isso, esse espírito ainda. Não vai perder essa paixão pelas conquistas materiais, através das guerras. Alguma coisa boa deve vir disso aí, senão Deus não permitiria. Eu li certa vez, e era uma fonte confiável, mas eu não registrei. A fonte, Alexandre, Júlio César e Napoleão Bonaparte são o mesmo espírito, em 3 épocas diferentes. E os historiadores, inclusive mesmo os materialistas, eles veem muita semelhança nesses 3 conquistadores. Até mesmo na forma de agir, nas estratégias. Eles percebem uma semelhança muito grande. Porque na verdade é o mesmo espírito que veio, retornou e retornou de novo.
Será que retornará na Terra novamente ainda? Não sei. Mas se não retornar na Terra, ele vai retornar em algum outro planeta, com certeza, absoluta certeza. Eles acabam cumprindo também alguma função importante nesse grande concerto da vida, mesmo que nós não consigamos compreendê-la totalmente hoje. Eles parecem opositores da paz, mas acabam misturando culturas, misturando gentes. Isso acaba sendo bom, às vezes até no campo genético. Lá no Paquistão encontraram pessoas de olhos azuis, com perfil diferente, pele mais clara, e ficaram analisando, mas como pode? Isso destoa totalmente da raça. Não tem explicação genética a essas pessoas aqui, com esses traços? E aí foram investigando e concluíram que só há uma possibilidade. Isso é resultado ainda lá do tempo em que Alexandre, conquistando aquelas regiões, né, e através dos seus soldados, por atos lícitos e ilícitos, às vezes até por estupros, foram se misturando, se cruzando com aqueles povos. E até hoje existem os traços genéticos advindos daquela época. Olha só, quantos e quantos séculos. Se não me engano, ele viveu há 300 anos antes de Cristo. E nós estamos em 2020. Paulo de Tarso mencionou certa vez o conflito, os conflitos que por vezes, né, se apossavam dele. E humildemente ele até escrevia isso. A gente esconde às vezes, né? A gente quer parecer bonzinho. O espírito Hamed diz que muitas vezes a gente se utiliza do verniz social. Verniz é uma aparência. A gente inverniza o móvel, né, para ele ficar com a aparência de novo, né? Bonito, atraente. Está ótimo, está excelente. Só que no plano moral, o verniz, né, é só verniz. Deparando-se com uma situação de adversidade, o verniz desaparece, né? E a gente já fica meio nervosinho, fica vermelho, fica incomodado, irritado, às vezes até magoado, quando não traumatizado até. E Paulo de Tarso, o grande apóstolo, no seu trabalho de transformação íntima, buscando a verdadeira paz, buscando o reino dos céus, exemplificando Jesus, escreveu certa vez para os romanos. Ele escrevia aquelas cartas, né? As epístolas. E ele escreveu para o agrupamento cristão dos romanos, aquele agrupamento que ficava em Roma, né? Grupos de cristãos primitivos que estavam ali em Roma. Então aí, os romanos, ele mandou então para os romanos uma carta, e nesta carta ele escreveu: eu não consigo entender o que faço, pois não pratico aquilo que quero, mas faço aquilo que detesto. Não é o enunciado do conflito interno? É o enunciado, ele está enunciando o quê? O seu conflito íntimo. Ele conhecia a lei, contudo, ele não conseguia perseverar, ao menos o tempo todo, na lei. E por vezes ele via-se fazendo coisas que não deveria fazer, o que o incomodava. Mas ele revelou isso. E é interessante que ele tenha revelado, porque se ele vivia esses conflitos, os outros cristãos também viviam. Mas esse não era um motivo para chutar o balde, né? Abandonar tudo. Não estou capacitado, não posso, não devo, não tenho autoridade, não tenho moral suficiente. Não, pelo contrário. É através da luta, do esforço, do empenho que ele foi se purificando, foi se melhorando, e também essa é a proposição para cada um de nós. Mais adiante ele escreve em uma outra carta: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. O que significa isso? Que ele já tinha feito o entrosamento perfeito entre o saber, entre o conhecimento do cristianismo, da mensagem de Jesus e a sua maneira de viver. Ele sentia que Jesus já se manifestava plenamente nele, ou através dele. E aí então, ele estava numa condição de paz. A paz suficiente para enfrentar as grandes adversidades daquela época, em todos os aspectos. Não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião. Era sempre a pé. Porque desde o momento em que ele teve aquele contato com Jesus a caminho de Damasco,
ele não mais utilizou-se de recursos como um camelo, um cavalo, para andar. Usava os navios para cruzar o mar Mediterrâneo. Aí não tinha jeito, né, Bezanil? Não dá para ir nadando, né? Ele não tinha essa responsabilidade, não precisava ser por aí. Mas fora isso, ele estava sempre caminhando, como Jesus também, né? Como Jesus. Nós só vemos Jesus montado naquele momento extremo, no burrinho, né? Aquele burrinho no qual ninguém tinha ainda montado. Só naquele momento, um burrinho, uma mula, não sei, alguma coisa assim, um jumentinho, né? Dócil. Só naquele momento. Fora isso, ele estava sempre andando, para poder estabelecer contato com o povo. Isso é claro em Jesus, e nós vemos também isso em Paulo de Tarso, no trabalho de levar a paz. Para nós irmos fechando, gostaria de recordar aquela passagem de Jesus, em que ele fala sobre o homem que tinha lá uma grande vinha, uma grande propriedade, precisava de trabalhadores. E então ele saiu logo no comecinho do dia, raiando o sol, ele já saiu em busca de trabalhadores para a sua vinha, a sua propriedade. Encontrou pessoas desocupadas, propôs-lhe um denário pelo dia de trabalho, elas aceitaram e foram trabalhar. Saiu um pouco depois, na terceira hora do dia, e encontrando outras pessoas, também as contratou, combinando o mesmo valor. Saiu na sexta hora do dia, contratou outros, saiu na nona hora do dia, e outras também foram contratadas. Até a 11ª hora do dia, em que ele contratou as últimas, que também foram trabalhar na sua vinha. Ordenou no final do dia que o seu encarregado de fazer os pagamentos pagasse a todos eles, começando pelos últimos. E aí, como vocês sabem, os primeiros ficaram ansiosos. Puxa, eu acho que nós vamos receber mais porque nós trabalhamos o dia todo. Se eu estivesse entre eles, eu também pensaria assim. Com certeza, eu também pensaria o mesmo. Vamos receber mais. Mas na hora do pagamento, perceberam que receberiam o mesmo. E ficaram incomodados. Mas como vamos receber o mesmo? Nós que trabalhamos o dia todo, aturamos o sol terrível, vamos receber o mesmo que estes que foram contratados, que trabalharam apenas 1 hora? E aí então o Senhor, dono da vinha, nos advertiu seriamente: incomoda vocês eu ser bom? Eu quero recompensar a todos vocês da mesma forma como foi combinado. E aí nós lemos essa passagem e ficamos incomodados, mas puxa vida, Jesus criou uma história aí que não parece ser muito justa, né? E não é muito justo isso. Um trabalha a última hora e recebe o mesmo que o outro que trabalhou todas as horas do dia. Claro, nós não vamos encontrar lógica e justiça desde que a gente se apegue apenas ao símbolo. E o que é a vinha, a propriedade? Não é o planeta inteiro? Não são todos os mundos espalhados no universo, que são locais de trabalho e de evolução para nós, espíritos? Sim. Então nós temos aí um símbolo importante. E o trabalho na vinha? É o nosso movimento? É o nosso movimento dentro desses locais. Hoje, presentemente, na Terra, estamos nos movimentando aqui, executando a nossa missão pessoal, nessa encarnação, porque ela nos foi proposta na medida justa das nossas necessidades e possibilidades, para evoluirmos, alcançarmos mais sabedoria, mais inteligência, mais amor. Mas existe o pagamento, o denário, que era uma moeda, né? A mais valorosa da época, o denário. E o que significa este denário para nós? Depois de toda essa exposição, fica fácil, né? Fica fácil. Não é dinheiro. Se a gente se apega, e a nossa tendência natural é de se apegar ao símbolo, né? E não transcender o símbolo. Mas é preciso transcender o símbolo, ir além do símbolo, do significado do símbolo.
E o símbolo aí significa paz. Paz. Juntando com a questão 922, temos o que precisamos. Recursos materiais, intelectuais, morais, espirituais, para executarmos o nosso trabalho. Eu posso trabalhar um dia inteiro e terminar o dia mal-humorado. Mas eu posso trabalhar a última hora do dia e ficar feliz, grato a Deus, porque eu tive trabalho na última hora do dia. Então eu posso trabalhar um dia inteiro e não ter paz. Mas eu posso trabalhar uma hora e ficar pleno de gratidão, porque eu tive trabalho naquele dia. E isso me dá paz. E eu vou dormir em paz. E assim é a vida. Essa é a proposição da vida para nós. Existem muitos motivos e razões para nós perdermos a paz. Mas existem muito mais motivos para nós construirmos a paz. E a paz se constrói na adversidade. Isto é que é importante ficar claro para nós. E que Deus, Jesus, nos inspire e que estejamos com um espírito de humildade, ou seja, abertos, receptivos, para acolher aquilo que a vida nos oferece, mesmo que não seja talvez exatamente o que nós gostaríamos de ter, mas certamente é aquilo que nós precisamos para construir a nossa verdadeira paz. E eu desejo paz a todos vocês e às famílias de todos vocês também.